Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje vamos finalmente falar sobre um dos assuntos que o pessoal mais pediu para mim nos últimos 2 meses, sobre a nomeação do astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia do novo governo aí, 2019, do seu Jair. Beleza? Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Antes de mais nada, como sempre, camisetas da Doppel Store, aqui, aquela camiseta da minha lojinha, da Evolução das Baleias. Uhul! Só que essa daqui agora em azul. O legal é isso, é que tem várias cores e cada cor deixa a estampa mais legal, dependendo de qual foi a estampa. Essa daqui eu adorei, cara, azul com o tronco em verde, cara. Achei que ficou muito legal, muito bonito. Já que vamos falar sobre astronauta, astronomia e etc e tal, tem algumas camisetas da Doppel exatamente com essa temática. Ó, essa daqui tem o Gatonauta. Olha que bonitinha. Ó, o gato. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó, o Gatonauta. Ó, que barato. Né? O gato não tá aqui hoje pra eu mandar ele pro espaço. Já que eu tirei ele do quarto, que ele tava muito chato. E aqui tem uma outra camiseta também, que é. Olha só. Aí essa daqui é do astronauta mesmo, ó. Essa aqui é do astronauta. Vamos falar de astronauta hoje, ó. Muito legal essa camiseta, todas disponíveis no link aqui embaixo. Lembrando que até o dia 15 tá rolando o esquenta da Black Friday, em que você compra 4 camisetas e leva mais 3 de graça. Então são 7 camisetas pelo preço de 4. E tem estampa nova na lojinha do Tio Pirula. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver que tem outras coisas novas aparecendo lá. Coisa envolvendo dinossauro. Vão ser os vídeos das próximas temáticas, mas a camiseta já tá lá para vocês comprarem se vocês quiserem. Então vamos agora falar sobre o assunto, né? Sobre a nomeação do astronauta Marcos Pontes para ministro da Ciência e Tecnologia. O pessoal está especulando uma série de coisas que eu tenho para dizer sobre isso. Eu já comentei na minha aba community lá do YouTube, o pessoal já falou, você vai xingar, você vai falar bem, você vai não sei o que, você vai falar mal. Cada um especulando o que eu vou dizer sobre o Marcos Pontes, né? Mas ninguém fez um bolão, uma grana aí para ver quem que ia ganhar. Vocês já foram mais corajosos aí, tem que colocar um bolão ali, ó. O que será que o Pirula vai falar do Marcos Pontes? O ideal, e é o que eu vou fazer, antes de falar sobre a questão direta do ministério, é falar um pouquinho sobre o programa espacial brasileiro. Ele é importante para explicar quem é Marcos Pontes, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, enfim, os seus pontos positivos e negativos. Sobre o programa espacial brasileiro, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de algumas matérias. Uma foi escrita pelo Maurício Tufani, que é de 2014, fazendo um resumão do histórico, né, da pesquisa espacial brasileira, desde a época do Jânio Quadros, quando o Yuri Gagarin veio aqui no Brasil, uma ideia de fazer um projeto espacial brasileiro, até, enfim, 2014, que foi quando foi escrito o texto, passando aí pelo regime militar e passando também pela aquela fatídica explosão lá na base de Alcântara, no Maranhão, em 2003. Eu não vou ficar contando passo a passo o que aconteceu, porque, enfim, tem o texto aí embaixo. Maurício Tufani é um cara com uma credibilidade extraordinária. Eu acredito que vocês quiserem saber mais detalhes, podem dar uma lida aí no texto dele. Mas o resumo de tudo isso é: o Brasil sempre quis ter um programa espacial, a ideia sempre foi a gente ser autônomo no lançamento de satélites, e isso na década de 60, 70 já era importante, hoje isso é fundamental, toda a comunicação via satélite que a gente tem. A gente ainda não é autossuficiente no que diz respeito a isso. Se não me engano, o Brasil tem 3 satélites lançados, me corrijam se eu estiver errado aí, o pessoal aí dos canais de astronomia aí, Sérgio Sacani, Poligonautas, o Café e Ciência aí do Felipe Rime, mas que eu saiba, são 3 satélites que a gente tem, 2 satélites e um microsatélite, se eu entendi direito. E nenhum deles foi lançado pelo Brasil, foram lançados em bases estrangeiras, né? Então só o satélite é nosso, mas a gente não tem um sistema de lançamento, a gente teria se não tivesse sido aquele acidente lá na base de Alcântara. Existem muitos rumores se aquele acidente em Alcântara não foi um acidente, foi na verdade um ataque terrorista, foi uma sabotagem, alguma coisa assim, mas quando você vai ver o histórico da pesquisa espacial no Brasil, você vê que não é necessário apelar para sabotagem, para aquilo que aconteceu, né, que acabou matando acho que 21 técnicos, né, 21 pessoas das mais preparadas, né, do ponto de vista de pesquisa aeroespacial aqui no Brasil, né, foi uma perda intelectual extraordinária. Por quê? Porque no Brasil as pesquisas aeroespaciais sempre foram sucateadas e o que você tinha, pelo que eu vejo, né, é mais uma arrogância dos governos de dizerem para todo mundo que a gente tem uma pesquisa aeroespacial do que vontade mesmo de investir nisso. No texto do Tufani há um levantamento dizendo que nós gastamos em torno de 6 bilhões e meio de reais
entre 1980 e 2011, o que dá aí menos de 3 bilhões de dólares, fazendo a conversão de quando esse texto foi escrito, que foi 2014. E se você for levar em conta a Índia, que é um país que está aí mais ou menos com algumas semelhanças com o Brasil, né? Um país também que do ponto de vista de território é muito grande, é um país que tem uma desigualdade social muito grande, é um país que está com a economia vai avançando que nem o Brasil também. Eu sei que o Brasil teve recessão nos últimos anos, mas a gente ainda está melhor do que todos os nossos vizinhos. Então, a gente ainda é um ponto de referência na América Latina. E quando você vai fazer a comparação, a Índia investe $1 bilhão por ano no programa aeroespacial deles, enquanto a gente investiu 6 bilhões e pouquinho em 30 anos aí. E aí que vai a grande questão. Não dá para você cagar em cima dos técnicos e das pessoas que trabalharam no programa aeroespacial, sendo que eles tiveram que dar nó em pingo d'água com a verba que eles tinham. Se levanta realmente a questão de se a gente gastou esse dinheiro de maneira inteligente, ou se era aquela coisa, ou gasta do jeito certo, ou não gasta nada e aplica em outra coisa. Fica aquela questão de queremos ter um programa aeroespacial, a gente não tem disponibilidade nem a vontade de investir dinheiro nisso. Aí eu vou pegar um outro texto, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, de 2009, é um texto muito mais antigo que esse do Tufani, que foi escrito pelo Pedro Burgos, só que esse texto, ele detalha mais o período desde 98 até 2008, mais ou menos, né? Então esses 10 anos aí, que são o que a gente poderia dizer que moldaram a história do Marcos Pontes dentro da questão do Programa Aeroespacial Brasileiro. Em 98, governo Fernando Henrique, eu falei 98, mas na verdade é 96, né? Que o Brasil firmou esse acordo em que ele iria auxiliar na construção de peças para a ISS, né, que é o termo em inglês para a Estação Espacial Internacional. E o que acontece? O Brasil disse que ia construir uma série de peças, eu não vou ficar entrando aqui em detalhes porque eu vou falar errado. Se vocês quiserem saber mais detalhes, falem com os canais de astronomia, né? Então, já falei 3 aqui, né? Tem o Poligonautas, do Chivarza, tem o Sérgio Sacani, do Space Today, e tem o Felipe Rime, do Café e Ciência. Tá? E me desculpa se eu estiver esquecendo mais algum canal relevante de astronomia. E eu sei que entre essas peças tinham alguns painéis, eu não sei se são painéis solares ou alguma coisa assim. E eu sei que a peça mais importante que o Brasil ia construir era esse tal de Express Pellet, que eu não tenho a menor ideia do que ele faça, mas aparentemente ele ajuda em alguns experimentos ali. Esse era o papel do Brasil, que ele firmou o contrato na época do Fernando Henrique, só que, eu não sei se vocês se lembram, muitos não estavam nem vivos na época, né? O segundo mandato do Fernando Henrique foi marcado por uma crise econômica, especialmente uma crise energética aqui no Brasil, crise de empregos, né? Foi a fase de maior desemprego do Brasil, e eu não sei se em 2016 a gente chegou numa porcentagem de desemprego maior do que foi lá no período do final do mandato do Fernando Henrique, lá 2000, 2001, mas eu sei que basicamente o governo brasileiro não tinha dinheiro, não estava afim de colocar dinheiro na estação espacial, e ele começou a perder os prazos, a coisa foi ficando para lá e eles começaram a, não cumprir o planejado. Uma das moedas de troca, né, ou seja, uma das coisas que o Brasil ia ganhar, ia ser o treinamento de um astronauta brasileiro que ia ser enviado para a Agência Espacial Internacional. Esse astronauta ia ser treinado pela NASA, foi escolhido Marcos Pontes, que é do Exército, né, um tenente-coronel, não sei se na época ele já era tenente-coronel, porque ele tinha 35 anos, ele foi para a NASA, foi gasto, se não me engano, aí os valores corrigidos eu não sei ao certo, mas em torno de 30 milhões de reais para que ele fizesse esse treinamento, e ele ia ser lançado pelos Estados Unidos, né, junto com outros tripulantes, para compor, pelo menos por um tempo, né, fazer alguns experimentos na Estação Espacial Internacional. O problema é que como o Brasil foi dando, não o calote, mas ele foi meio que não cumprindo as partes que ele tinha prometido do projeto espacial, a coisa começou a ficar meio chata, e o pessoal lá da NASA começou a desconfiar e falar, olha, eu acho que o Brasil não vai entregar o bagulho não, viu? Eu acho que a gente está confiando demais no Brasil. Aí foram feitas várias reuniões, até que no final do mandato o Fernando Henrique finalmente resolveu liberar uma verba para tentar construir esse Express Pellet aí e também dar um gás na construção dos painéis lá. No fim das contas, esse dinheiro não foi suficiente, o pessoal aqui do Brasil estava fazendo o que dava para fazer, como eu falei, né, dar nó em pingo d'água, e começou a pegar mal pro próprio Marcos Pontes, porque ele era o brasileiro que ficava zanzando nos corredores da NASA, aguentando olhares de tipo, esse teu paizinho aí, viu, prometeu e não cumpriu.
E quando a gente está falando de um compromisso internacional, espera-se que haja uma prioridade no país que assinou esse contrato, que assumiu esse compromisso, para que ele cumpra o prometido. E não foi o que aconteceu. Então o Marcos Pontes estava lá, aparentemente o que deu a entender é que o Brasil estava só preocupado com a parte positiva, né, com a contrapartida, e olha que a gente ainda pagou a estada do Marcos Pontes lá, né, só que ia ter a honra e o privilégio de ter um astronauta brasileiro. E não estávamos fazendo aquilo que era o combinado, né, a gente não fez o Express Pellet lá. Aí quando entrou o Lula, já não lembro agora se no primeiro ou no segundo mandato, tiraram do Brasil a exigência de fazer o Express Pellet lá, o palete especial lá, o expresso lá, o palete expresso. Já era uma peça muito importante, o Brasil tinha se atrasado, acho que o prazo era 2006 e não tinha nem começado a fazer, não tinha nem a grana para começar a fazer os técnicos e os especialistas a começar a produzir, né, essa parte do ponto de vista tecnológico. Então o pessoal do Acordo Internacional Espacial falou assim, olha, é o seguinte, o Brasil não vai mais fazer o palete expresso, porque ele é muito importante e pelo visto ele não vai fazer, a gente tem que correr, eu não lembro agora quem que fez esse palete, se foram os asiáticos, se não me engano. E o Brasil ainda ia participar do Programa Espacial Internacional, só construindo aqueles painéis, porque ficou aquela coisa do tipo, o Brasil já tá aqui, já tem a bandeirinha do Brasil ali, vai pegar mal se a gente cortar o Brasil, então coloca lá pelo menos os painéis, o Brasil fazer, uma coisa, a gente já treinou o astronauta aqui, então vamos fazer o negócio. Só que o Brasil também não tinha ainda, tinha obviamente o conhecimento de como fazer, mas nunca tinha feito isso na vida. Então, por ideia do próprio Marcos Pontes, e foi proposto que o Senai fizesse isso. O Senai faria parte de metodologia de fabricação e de vistoria de qualidade, e aí depois passaria para a indústria para construir os tais painéis. Foi uma ideia genial do Marcos Pontes, porque o Senai ia cobrar simplesmente o know-how, né, a experiência que provavelmente ia vir de fora, né, o que ia dar para a gente uma qualidade técnica, né, porque, né, o conhecimento, né, que é uma coisa muito valiosa que a gente poderia ter para a construção desses painéis. Tá? Então o Marcos Pontes ele foi relevante sim para conseguir mexer os pauzinhos ali dentro para pelo menos não queimar o filme totalmente do Brasil. Lamentavelmente os esforços do Marcos Pontes não foram suficientes. O Brasil foi sendo cada vez mais cortado do projeto, né, do projeto internacional. Então eram 42 painéis que eles iam fazer aqui no Brasil e foi cortado para 14, sabe? Porque ainda assim estava demorando demais e não fazia, tal. No fim das contas, eu acho que o Brasil não fez painel nenhum, não participou da construção ou da manutenção ou da atualização da ISS, né, da Estação Espacial Internacional, e a bandeira do Brasil foi cortada, inclusive lá da central de controle. E aí o que acontece? O Brasil colocou 10 milhões de reais na mão da Rússia para que o Marcos Pontes fosse para a ISS, sabendo que a NASA não ia mandar o Marcos Pontes para o espaço uma vez que o Brasil não tinha cumprido a contrapartida, né? A Rússia topou, porque 10 milhões, né? Quem vai jogar fora isso? O Marcos Pontes foi lançado da base lá do Cazaquistão, se não me engano, e ele foi lá para a Estação Espacial fazer alguns experimentos, tá? Que eu já vou comentar aqui. Isso, apesar de ter sido uma coisa muito boa para o Marcos Pontes, né? E para o Brasil também, de ter uma pessoa que teve a experiência de ir para o espaço, o comitê da NASA comentou, e pegou mal até, né? Ele comentou que curioso, o Brasil não tem dinheiro para fazer os painéis e para cumprir parte do acordo, mas tem dinheiro para pagar 10 milhões para a Rússia para mandar o astronauta para o espaço. Então parecia que o Brasil só queria ter a parte de mandar o astronauta para o espaço e não a parte de cumprir com as suas obrigações com os acordos que tinham assinado. Aí você me responde, com relação a isso, a culpa foi do Marcos Pontes? O Marcos Pontes foi quem tentou fazer a ponte, né, ou as pontes, né, desculpa o trocadilho, para que o programa espacial brasileiro não fosse um total fiasco. Obviamente que ele tinha o interesse pessoal dele, né, porque era o dele que estava na reta, né, na reta da seringa, então ele tinha que também se salvar ou ajudar a coisa para ele mesmo não se ferrar. Mas foi uma participação fundamental, foi algo realmente grandioso que ele conseguiu fazer, mais como esforço pessoal do que apoio das entidades governamentais do Brasil. O Marcos Pontes conseguiu voar e conseguiu ir para o espaço e conseguiu ficar na Estação Espacial Internacional. Tirar esse mérito dele é leviano. É leviano, tá? Se a gente conseguiu ter um astronauta no espaço, em partes foi por esforço pessoal do próprio Marcos,
e não do governo brasileiro, que, enfim, ajudou, tal, deu dinheiro, etc., mas não foi da onde veio a maior boa vontade de fazer isso acontecer. Então, uma vergonha internacional para o Brasil, e a única coisa que se salva é o Marcos Pontes, né? E o fato dele ter ido para lá. E o que acontece? O experimento que o Marcos Pontes fez foi plantar feijão. Tá? E isso foi sacaneado por muitas pessoas recentemente, né, com relação a essa questão do ministério do Bolsonaro, né, dele ser indicado para o ministério. E, de fato, o experimento do feijão, ele foi mais de cunho educacional do que de cunho científico. Foi feito junto com alunos da rede municipal de São José dos Campos. Eu vou deixar aqui embaixo uma matéria de 2006, ou seja, antes da maledicência que o pessoal fez, tá? Para não dizer que está enviesado, em que explica o que o Marcos Pontes ia fazer e ainda conta que ia gastar 10 milhões para mandar ele para o espaço, etc. Esse experimento ia comparar o crescimento de feijões no espaço com o crescimento na Terra. Mas a ideia do próprio Marcos Pontes mesmo era incentivar que as crianças participassem de uma coisa histórica, né? Imagina, eu consegui ter um astronauta que poderia fazer um experimento do espaço, né? Que daria uma relevância muito grande, né? Do ponto de vista até técnico mesmo, né? E psicológico para esses alunos. Não sei quantos seguiram a carreira de astronomia, né? Ou pelo menos de pesquisa técnica aeroespacial, né? A iniciativa é nobre, ainda que não seja uma coisa tão relevante assim. Além desse experimento do feijão, foi feito mais 8 atividades, eu acho, se não me engano, pelo Marcos Pontes. Eu vou deixar aqui embaixo a lista de coisas. Tem o site do Marcos Pontes, na qual ele rebate as próprias acusações contra ele, né? E lá ele lista mais 8 atividades que foram feitas por ele. Vou pôr óculos aqui para ler melhor. Uma envolvia microgravidade, que é cinética das enzimas lipase e invertase em microgravidade, né? Tinha uma que era sobre mini tubos de calor. Aqui tem uma outra falando sobre nuvens de interação proteica. Basicamente, dessas 9 atividades, 2 tinham a ver com a parte educacional. As outras seriam algo um pouco mais aplicado do ponto de vista científico. Ainda que eu não saiba dizer agora para vocês quais foram os frutos dessa pesquisa, mas arrumaram um jeito de levar coisa para ele fazer lá. Várias pessoas falaram que isso é ainda assim uma atividade de menor importância, mas também você tem que levar em conta que depende das pessoas darem coisas de importância para ele fazer. Você não poderia ficar imaginando que o Marcos Pontes deveria ter a iniciativa de fazer os projetos de pesquisa lá para a Estação Espacial Internacional. Além do que, ele era um só, quanto tempo ele teve para fazer essas pesquisas, né? Então também não dá para você esperar um Superman, né? Mas graças a essas lambanças todas do Brasil, o nome dele nem consta na lista oficial dos tripulantes daquela viagem. Ele foi, obviamente, né? Não foi uma mágica. Ele não está na lista oficial justamente porque o consórcio com o Brasil já não estava mais valendo. Então ele foi meio que como passageiro, digamos assim, né? Como carona de um foguete russo lá para a estação espacial. Eu não tô passando pano aqui pro Marcos Pontes, tá? Óbvio, poderia ter sido feita uma coisa mais bem planejada? Poderia. Mas, dado visto a pressa que foi feita, haja visto que quase que o Marcos Pontes não vai, haja visto que ia dar um monte de dor de cabeça, tinha que ser arrumado uma coisa para ele ser feito lá em cima, para justificar a ida dele lá para a estação espacial. Pode ser que eu esteja enganado. Se vocês souberem de alguma coisa, digitem aqui embaixo. Eu acho que você diminuir o experimento sem levar em conta como a coisa foi feita é leviano. Você culpar o Marcos Pontes por isso é leviandade, porque tem toda uma cadeia aí de pessoas e de entidades incompetentes que impediram que a gente fosse mais relevante nessa nossa empreitada espacial. Muita gente comentou que o Marcos Pontes é um cientista. Ele tem os seus feitos no seu currículo, tá? Ele é engenheiro, tem mestrado em engenharia de sistemas na Escola Naval de Pós-Graduação, lá em Monterey, na Califórnia, e isso é algum achievement, né? Isso daí é algo relevante que ele fez. Tem umas outras capacitações técnicas que ele fez, além de ser piloto da FAB, todas essas coisas. Então, ele não é pouca bosta. Não adianta ficar falando e menosprezando o cara, dizendo que, ele é pouca bosta, ele não fez grandes coisas, tal, porque ele fez sim. Ele é professor e pesquisador convidado do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos. Eu não achei quais são as linhas de pesquisa que ele trabalha. Então, podemos dizer que ele é um cientista?
Possivelmente, mas eu não achei quais foram as linhas de pesquisa que ele colaborou. Então, a César o que é de César, tá? O pessoal veio falar, finalmente um ministro cientista no Ciência e Tecnologia, eu deixaria a coisa um pouquinho mais cuidadosa no que diz respeito a isso. Mas ok, vamos falar de uma maneira bastante pragmática aqui. Quem foram os antigos ministros de Ciência e Tecnologia? Então, por exemplo, o Halpe, né, o Marco Antônio Halpe, é um cara que tem um certo know-how, é matemático, foi diretor do INPE, né, de pesquisas espaciais, que aliás, esse instituto foi uma das consequências boas, né, do investimento em programas espaciais do Brasil, né, de, por exemplo, incentivo para pesquisa de astronomia, na pesquisa em meteorologia, né, em clima. Então o INPE aí, se não me engano, foi inclusive na época do Jânio, tal, quando começaram os investimentos. Então beleza, você teve aí o Halpe que tinha um certo know-how. Depois, eu não me lembro de nenhum que tenha sido lá muito relevante. Teve o Aldo Rebelo, que é um cara que, tipo, é o Coringa, né? Ele serve para qualquer coisa, né? Servia pelo menos lá no governo da Dilma lá e do próprio Lula. Você teve o Mercadante. O que o Mercadante sabe de ciência e tecnologia? Não sei. O Mercadante fez mestrado e doutorado, então o mínimo sobre ordem acadêmica e como que funciona o meio acadêmico ele sabia. Tudo bem, vai em economia, não querendo desmerecer a área econômica, mas é uma área que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de chamar de ciência. Mais ou menos que nem o direito, né? Meio difícil chamar de ciência, essas coisas, ao contrário de outras disciplinas das ciências humanas, como psicologia, sociologia, história, etc., que a gente pode dizer que tem sim uma boa parte que é científica. Ele tinha pelo menos um conhecimento da área acadêmica, mas será que era o suficiente para ser ministro de Ciência e Tecnologia? Não sei. Depois disso, agora é o Kassab. O Kassab não sabe nada. Também é outro Coringa, né? Ninguém sabe onde colocar o Kassab, ele sempre é moeda de troca para conseguir algum apoio no governo. É um cara que deve saber conversar muito bem, deve ter uma lábia boa, porque entra em qualquer canto. Agora vai entrar no governo do Dória aqui em São Paulo, ou seja, o Kassab sempre arruma uma boquinha. Agora ele é ministro de Ciência e Tecnologia do governo Temer. Eu acredito que um saco de cimento talvez seja melhor ministro do que o Kassab. Pode ser que eu esteja sendo maldoso com ele? Pode ser. Ele fez algumas coisinhas para tentar manter as coisas, para diminuir os cortes que foi feito. Fez, tentou. Talvez nenhuma outra pessoa pudesse fazer a redução dos cortes. Mas pelo menos conseguiu fazer com que até o final do ano tivesse uma grana para pagar o CNPq, alguma coisa assim. Vai não dizer que o Kassab não fez nada. Então, com certeza absoluta, o Marcos Pontes é melhor que o Kassab, sabe? Não precisa ser muito esperto ou esperar muita coisa. O Marcos Pontes tem que fazer muita, mas muita cagada para conseguir ser pior do que o Kassab ou do que o Aldo Rebelo. A gente não pode dizer que o Ministério de Ciência e Tecnologia, e agora Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação, a gente não pode dizer que esse ministério foi ocupado por pessoas de muito destaque no meio acadêmico. Se você for levar em conta o Marcos Pontes, então talvez esteja mais bem preparado do que outras pessoas que já ocuparam o cargo de ministro. Na verdade, se você for levar em conta todas as indicações de ministério que o Bolsonaro já fez, talvez o Marcos Pontes seja o melhor dos ministros já cotados, de todos que o Bolsonaro já anunciou. Na verdade, sendo muito sincero, o Marcos Pontes está mais preparado para ser ministro do que o seu Jair está preparado para ser presidente, né? Vamos ser muito honestos aqui. Porém, nem tudo são flores. Depois da volta do Marcos Pontes, ele virou uma celebridade. Ficou muito queimado e várias pessoas ficaram com raiva do Marcos Pontes, porque ele abandonou a sua vida militar, né? Ele pediu reserva no ano de 2006 para se dedicar a ganhar dinheiro. Ele foi se dedicar à questão do mercado privado, fazendo palestras, dando cursos, uma coisa mais motivacional, mostrando tudo que ele passou, né, e o que ele aprendeu. E isso deixou alguns parlamentares, e inclusive o pessoal do Exército, e inclusive o pessoal do INPE e o pessoal ligado ao Projeto Espacial Brasileiro, bastante decepcionados, porque eles falaram, pô, a gente investiu aí mais de 30 milhões de reais com ele, né, entre os 10 milhões para lançar ele lá no Cazaquistão e a outra grana para ele fazer o curso na NASA, para ele simplesmente lavar as mãos e abandonar. E o próprio diretor da Agência Espacial Brasileira falou que o problema não é nem o Marcos Pontes ganhar dinheiro e nem se dedicar ao mercado privado, é abandonar aquilo que ele lutou tantos anos para conquistar, para construir, e que o Brasil investiu tanta verba pública para capacitá-lo. Que ele foi vender travesseiro ao invés de realmente fazer uma participação mais efetiva dentro do Exército e dentro da Agência Espacial Brasileira. Outra coisa que aparentemente desabona o Marcos Pontes. Saiu uma reportagem recentemente, depois da indicação dele para ministro,
dizendo que ele fazia parte, em 2006, de uma empresa, que era a mesma empresa que vendia os travesseiros, que ele era não só garoto propaganda, como também sócio. Só que é proibido um militar da ativa fazer campanhas comerciais e participar, inclusive, de atividades comerciais. Foi, inclusive, em 2006 que ele pediu a reserva. E, aparentemente, em 2017, agora, o Marcos Pontes apareceu como sócio majoritário dessa empresa, que ele sempre negou fazer parte. Pode ser que ele realmente não fizesse parte da empresa, mas participasse das atividades comerciais. Isso já seria ilegal e, portanto, ele pediu a reserva dele. A investigação caducou, ele não foi absolvido, porque nem julgado foi, nem investigação houve, né? Então, simplesmente encerrou o processo. Uma outra coisa é que ele foi candidato a deputado, né? Recentemente, não lembro agora em que ano, talvez 2014. Essa empresa, na qual ele é sócio majoritário, doou, sei lá, 20 mil reais, sei lá quanto dinheiro para essa campanha dele. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é por que o Bolsonaro chamou o Marcos Pontes, tá? Então, chamou o Moro, chamou o Paulo Guedes, que já tá com ele já faz um tempo, tal, não sei o que, e agora chamou o Marcos Pontes, tá? Ele tá chamando mais por uma questão de nome, obviamente que há uma capacitação técnica por trás de cada um deles, mas ele tá chamando mais por uma questão de nome do que efetivamente escolhendo o melhor dos melhores. Eu tenho certeza que ele preferiu chamar o Marcos Pontes, entre outras coisas, porque ele é militar também, tá? E o Bolsonaro tem essa predileção, essa confiança por pessoas militares. O que não é demérito nenhum pro Marcos Pontes, tá? Não tô aqui falando mal dos militares, só tô dizendo que talvez a predileção do Bolsonaro pelo Marcos Pontes, mais do que a capacitação técnica dele, é o fato dele ter sido astronauta, ser uma pessoa conhecida e ser um militar. Agora, na live do Caio Gomes, né, que teve logo depois da vitória do Bolsonaro, né, algumas pessoas pegaram frases minhas e fizeram print, colocaram um negócio lá que eu falei, Marcos Pontes não está preparado para assumir o ministério. Primeiro que eu não revi a live, se quiserem eu vou deixar aqui embaixo, vou pipocar aqui no vizinho, né? Eu não revi a live, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que eu tenha falado uma coisa tão peremptória assim, porque geralmente eu não sou uma pessoa que afirma coisas dessa forma. Eu vou dizer que provavelmente eu falei, não sei se o Marcos Pontes está preparado para ser ministro. Não acho que ele esteja preparado para ser ministro. Um achismo meu, né? Uma possibilidade que talvez se coloque como real, né? O Marcos Pontes nunca foi político, nunca assumiu um cargo de direção desse tipo de coisa. É normal que a gente tenha uma certa dúvida com relação a isso. Talvez seja uma boa pegar um outsider aí, um cara que não trabalhou com a parte política para colocar no ministério. Talvez seja uma boa. Talvez seja um furo na água? Não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que esperar para saber. O Marcos Pontes tem suas coisas que o desabonem? Tem. O que deixou as pessoas muito putas com o Marcos Pontes? O Bolsonaro, como eu já coloquei em outras ocasiões, tem conhecimento zero de ciência. Conhecimento -2, na verdade, né? Zero ainda é muito porque o Bolsonaro sabe sobre ciência. Então ele já falou que dá para fazer o mesmo com o investimento que já existe, porque tem que cortar Estado, não sei o quê. Depois ele falou que ia dar não sei quantos bilhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia para poder desenvolver coisa. Ele tem uma visão bastante utilitarista da ciência, do ponto de vista lá do nióbio, do grafeno, mas ele parece desconhecer os princípios básicos do desenvolvimento de pesquisa de base, que é exatamente aquilo que vai desenvolver uma pesquisa aplicada no futuro. O que me parece é que é o seguinte, ninguém nunca tinha cotado o Marcos Pontes pra porcaria nenhuma. O Bolsonaro chegou já há mais de um ano e falou que ia colocar o Marcos Pontes lá, e o Marcos Pontes ficou feliz. E aí ele falou, olha, eu vou apoiar quem quer que seja. Ele falou isso daí na página dele, eu vou apoiar quem quer que seja. Se o Lula tivesse convidado o Marcos Pontes para ser ministro, ele provavelmente tinha aceitado. Se o Fernando Henrique tivesse convidado, ele provavelmente tinha aceitado. Se a Dilma tivesse convidado, se o Temer tivesse convidado, ele provavelmente teria aceitado. Quem convidou foi o Bolsonaro. Isso deixou muita gente brava, porque o Bolsonaro não é o melhor representante, digamos assim, de um apoiador da ciência. Outras partes, né, que são adjacentes à ciência, como a educação, o meio ambiente, enfim, outras vertentes aí que também cabem ao governo federal, então as pessoas ficaram decepcionadas com o Marcos Pontes por ele ter apoiado um candidato que, enfim, não é o ideal para todas essas áreas. Porém, pelo menos a gente tem uma via de contato ali dentro com um cara que talvez nos ouça. Você pode até mostrar, obviamente, uma nota de desagravo, alguma coisa assim, mas a galera foi lá xingar na página do Marcos Pontes, foi lá falar um monte de coisa dele. Eu acho que o ideal é a gente abrir um diálogo ali. Por exemplo, eu tenho certeza que eu sou uma persona não grata no governo do Bolsonaro. Eu briguei com o Olavo, tretei com o Olavo, a maior parte dos youtubers aí que apoiam o Bolsonaro me odeiam, fizeram campanha contra mim, fizeram um assassinato de reputações, né, ou o termo que o pessoal mais usa. Então, com certeza, se o Bolsonaro for entrar em contato com algum deles para ver quem é o peru,
Pirula, ele vai falar, esse Pirula é um bosta e já falou mal de mim. Ainda continuo reafirmando todos os pontos que eu discordei do Bolsonaro, especialmente naquela época da questão da fosfetanolamina. Então o Bolsonaro, se um dia vier a saber quem eu sou, com certeza vai me odiar. A minha chance de interferência em alguma coisa positiva no governo tende a zero. Não com o Marcos Pontes. E eu não tô falando que eu vou interferir, mas eventualmente é uma pessoa que a gente consegue conversar se a gente precisar de algum tipo de interferência na questão científica. Então, se o Bolsonaro pode ser que enxergue esquerdismo em qualquer coisa, né, nessa paranoia olavista que assumiu o governo agora, pode ser que o Marcos Pontes esteja imune a isso. Então a gente pode, talvez, chegar e falar assim, olha, Marcos, talvez seja uma boa a gente manter isso daqui, sabe? Tentar abrir uma via de conversa, sabe? Tanto é que a própria SBPC não se pronunciou do ponto de vista partidário. Falou apenas que esperava que quem fosse o vencedor das eleições pudesse fazer mais pela ciência. Então, tá todo mundo no mesmo barco e a gente tem que apostar que aquele governo vai fazer alguma coisa de bom. Ainda que eu não esteja otimista com relação ao governo Bolsonaro, e eu não tô mesmo, e várias pessoas já vieram me acusar disso, você tá com uma vontade? Tô! Lógico que eu tô com uma vontade. Sabendo o histórico desse cara, não tem como estar com boa vontade no que diz respeito ao governo dele. Mas, a gente tá no mesmo barco, e se a gente quer que ele não faça as cagadas que eu acredito que ele vai querer fazer, ou que há uma possibilidade dele fazer, a melhor coisa que a gente tem que fazer para evitar um prejuízo a longo prazo é contenção de danos. Contenção de danos envolve diálogo, envolve você ter um acesso à conversa lá. Eu estou aberto a conversar com o Marcos Pontes, se ele quiser um contato comigo, se ele quiser divulgar, às vezes, alguma coisa que ele está fazendo no Ministério de Ciência e Tecnologia, nem por dinheiro, tá? Não estou nem falando com a questão de grana, não. Eu estou disposto a isso, a ter uma via de acesso dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, para caso seja necessário, eu não estou falando que eu quero fazer lobby lá dentro, que eu quero influenciar alguma coisa, estou falando assim, caso seja necessário, poder lutar em prol daquilo que eu acredito dentro da questão acadêmica e científica. Eu acredito que seja, agora, uma portada na cara ficar criticando o Marcos Pontes nesse sentido. Ainda que eu entenda plenamente por que a galera tá puta com ele, então ainda que eu não saiba, e ninguém sabe se o Marcos Pontes está preparado para ser ministro, vamos esperar pelo melhor. Eu acho que é aquilo que a gente pode fazer. E vou continuar criticando toda e qualquer postura errada que tiver nesse governo, assim como critiquei a dos governos anteriores, que várias pessoas vieram falar, Pirula, você não criticava os outros. Putz, cara, consigo fazer uma playlist de pelo menos uns 12 vídeos de eu criticando o governo, seja ele da Dilma, ou do Temer, ou qualquer outro que seja. Porque do Lula eu não tinha canal ainda na época. Mas ainda assim critiquei boas coisas do governo Lula retroativamente, né? Então eu vou continuar falando aquilo que eu acho que deve ser dito, e desejo boa sorte ao nosso astronauta aí, porque eu definitivamente não tenho nada contra ele, tá? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra ele. Tem essa parte aí, desse processo aí que foi movido contra ele, que caducou, que pode ser um indicativo de algum tipo de maracutaia, ou de pelo menos uma desonestidade. Eu acho que tem que ficar de olho aberto, né, no meu entendimento. E, novamente, se eu tiver dito alguma imprecisão aqui na minha fala, eu me comprometo a fazer um outro vídeo me corrigindo. Tá certo? Então, um abraço pra vocês e falou!